Aquel Mundial del 94, ¿qué supuso para ti? La relación allí con Cruyff es como un poco parecida a la mía con Mourinho, ¿no? Nos queríamos mucho, estábamos muy felices y hubo un momento en el que los dos... ¿Brasil era mejor? ¿El del 94 o el del 2002? Que Neymar, Vini, Rodrigo no, porque has tenido una lesión muy grave, o Rafinha pueden estar en ese momento en el que son mejores y más determinantes que Rivaldo, Ronaldinho, Ronaldo Nazario. ¿Quién crees que va a ganar la Champions? Si te tengo que decir entre Vinicius y Yamal, ¿con quién te quedas? ¿Sí? ¿Messi, Maradona o Romario dentro del área? ¿Y quién llega a hablar con Romario o con el entorno de Romario para poder ir desde Brasil hasta Holanda? Antes de eu ir para a Holanda, existiu as Olimpíadas de 88 na Coreia. E depois dessas Olimpíadas, assim que eu volto para o Brasil, foram lá na Holanda o treinador Ruud Hiddink. Sim. E tinha um manager, um diretor de futebol, que se chama Plusman. E aí conversaram com o presidente do Vasco, na época, e com o meu representante, e tivemos uma conversa muito rápida, 2, 3 dias, falamos sobre todos os assuntos, o que seria bom financeiramente para o Vasco, financeiramente para o Romário, e a gente chegou num acordo e eu entendi que poderia ser uma grande oportunidade para eu abrir as portas do futebol europeu. E deu certo. Y estás en el PSV jugando y de ahí llega el interés del Fútbol Club Barcelona. Sim. Eu joguei no PSV da temporada 88 até 92, 93. E nos 3 últimos meses apareceu um representante do Barcelona. Eu agora não me lembro mais do nome. Tony alguma coisa. Que trabalhava com Cruyff. Sim. E aí começamos uma conversa, depois veio o presidente do Barcelona, Juan Gaspar, naquela época, em Eindhoven, junto com Plusman e o presidente do PSV, acabaram chegando num acordo financeiramente entre PSV e Barcelona. E a minha situação, eu já me encontrava já com vontade de sair do PSV, queria novas oportunidades. E apareceu o Barcelona, que para mim, com todo respeito ao Madrid, é o melhor clube do mundo. E lá fiz um contrato de 3 anos, mas apenas joguei 93, 94 e 94 até janeiro de 95. Infelizmente não tive mais tempo de jogar no Barcelona, porque em 94, depois do título mundial, me deu muita vontade de voltar pro Brasil. A gente chama de saudade. Sim, saudade. Como se fosse uma nostalgia. E voltei pro Brasil e lá joguei no Flamengo, voltei a jogar no Vasco, Fluminense. Y allí en Barcelona, cuando estuviste ese primer año, que yo me acuerdo muy bien, que hiciste una temporada espectacular, la relación allí con Cruyff es como un poco parecida a la mía con Mourinho, ¿no? Nos queríamos mucho, estábamos muy felices y hubo un momento en el que los dos... Assim, na verdade, eu nunca tive um grande problema com o Cruyff. Nós tínhamos também caráter forte, ele tinha a personalidade dele, a minha personalidade, mas eu vejo o Cruyff como, para mim, o melhor treinador que eu já tive. Tivemos várias peleias, várias discussões, mas um respeito muito grande, um treinador que conhecia realmente o que falava e o que fazia. Muitas vezes, muitas coisas que ele falava, ele ia para dentro de campo e fazia. E é claro que a gente já conhecia o Cruyff como um dos maiores jogadores da história do futebol mundial. Então, assim, a minha relação com o Cruyff foi uma relação difícil, mas foi uma relação muito honesta, e eu sempre tive o Cruyff como um dos maiores o maior que eu tive, e tive sempre um carinho, um pouco diferente, mas um carinho com ele. Que Barcelona te gustava como ciudad? Sim. Barcelona, para mim, foi, depois do Rio de Janeiro, a cidade que eu mais gostei, que eu mais me adaptei. Barcelona tem muita coisa parecida com o Rio de Janeiro, principalmente no verão. Tem montanhas, tem praias, ou melhor, tem hoje, e na minha época tinha boas boates, bons lugares para comer. As pessoas, os espanhóis em geral, sempre foram muito respeitosos e carinhosos comigo, e principalmente os catalães, que tinham um carinho muito especial comigo.
Tú fuiste quizá el primero, ¿no? El primer delantero brasileño que llegó a Barcelona. Luego ya llegaron Ronaldinho, Rivaldo, Ronaldo, Nazario. No siempre se ha especulado, siempre se decía que el jugador brasileño que llegaba a Barcelona era uno de los mejores jugadores del mundo en ese momento, en la actualidad, pero luego le gustaba mucho compartir por la noche, salir de fiesta, estar con outros amigos por aí e tal. Sim, eu sempre gostei da noite. Eu sempre saí de festa. Isso sempre fez parte da minha juventude e até hoje. Menos que antes. Né? Hoje também. Sim, mas o Barcelona, eu tenho bastante consciência de que eu abri muitas portas para outros brasileiros, como Nazário, Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, enfim, muitos outros que passaram lá. E assim, eu sou muito feliz por ter tido a oportunidade de ter vestido a camisa do Barcelona, ter sido campeão espanhol pelo Barcelona, artilheiro pelo Barcelona espanhol em 93, 94, e principalmente pelo fato de eu ter aberto essas portas para que outros brasileiros como esses que a gente já citou passaram por Barcelona e pelo Barcelona e foram bastante felizes e com muito êxito. Allí en ese momento ya Guardiola, de verdad que era más joven, pero ¿podías ver o contemplar que ya fuese un tipo, un jugador que quería ser al día de mañana entrenador de fútbol? Pepe sempre foi um jogador muito inteligente. E eu sempre via o Guardiola prestando muita atenção no que o Cruyff falava e fazia. Realmente, assim, eu não conseguia ver que ele poderia ser o que ele se transformou. Um dos melhores, talvez o melhor treinador do mundo. Ou se não foi hoje, foi ontem. Mas dava para ver que ele tinha uma coisa diferente, especial, e ele era muito profissional. Taticamente, dentro do esquema que o Barcelona jogava, ele talvez fosse o jogador mais importante, porque toda bola que chegava no ataque passava nos pés dele. Então, assim, ele era muito inteligente, muito confiante e muito profissional. E sempre foi um grande amigo. Siempre quería hacer una pregunta, que era si alguna vez has estado con Rafa Alcorta. ¿Sabes quién es Rafa Alcorta? Sí, claro. Muito famoso, Rafa Alcorta. Tú le hiciste muy famoso también. Sim, depois daquele drible, né? Barcelona e Real Madrid. Eu nunca tive a oportunidade de estar com o Rafa depois daquele momento. Mas com certeza, independente daquele jogo, independente daquele drible, eu posso dizer que foi um dos defensores mais difíceis que eu tive na minha carreira. E foi duro. Muito duro. Sí, forte. Sí. Muito duro y fuerte. Tú sabes que mucha gente, cuando éramos pequeños, en aquel momento, cuando vimos aquel regate, muchos niños imitaban ese regate. Sim, ficou famoso. La famosa cola de vaca. Cola de vaca. Sí, sí. Sim, em Brasil também. Oye, te quería preguntar si era verdad que después de venir ya del Mundial del 94, ya cambiamos un poco de tema, creo que llegaste más tarde a la expedición del Barça. Sí. Y ahí fue el momento un poco donde ya Cruyff o el Barcelona y tú estabais un poco más tensos, ¿no? Sim, depois da Copa do Mundo de 94, eu acho que eu cheguei uns 20 dias ou mais de vacaciones, atrasado, vamos dizer assim. São muitos. E eu tinha falado com o Cruyff por telefone, já tinha comunicado a ele que eu não iria voltar na data. Ele tinha, inclusive, me pedido para eu voltar na data, depois eu voltaria de novo para o Rio de Janeiro, depois de uma conversa com o grupo. E eu acabei não fazendo isso, e cheguei atrasado e tive alguns problemas com o grupo por causa disso. Pues el Romario actual, senador, ¿qué le diría al Romario ese que no voltó a Barcelona? Um imbecil.